Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo, a partir do primeiro, os dons espirituais. A partir do primeiro. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou os olhos, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, e cada um deles como quis. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, meu Deus, abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa com seu dízimo e com as suas ofertas. Cobre eles com teu sangue, ó Deus, ajuda eles a triunfar, a conquistar sobre a face dessa terra, meu Pai. Abençoa eles com as suas bênçãos materiais e as espirituais, e ajuda os teus servos a vencer, repreendendo o devorador. E também nessa noite, Senhor, que o Senhor mais uma vez, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, o Senhor nessa noite, meu Pai, nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem, irmãos, nós falamos sobre intimidade com Deus, né? Abraão, amizades, a amizade de Deus com os homens, né? E ontem nós citamos aqui que não é porque eu tenho um dom espiritual que eu tenho intimidade com Deus, né? A intimidade é uma coisa e o dom é outra. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais, que muitas das vezes ele gera bastante confusão. Primeiramente, nós vemos aqui
que o apóstolo Paulo, coloca lá, Paulo, que o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar dos dons, ele está falando para a igreja ele falou isso na igreja que estava em Coríntios, que é para todos nós, né? A igreja de Coríntios nos dá a entender que era uma igreja que tinha, pode-se dizer, quase todos os dons dentro daquela igreja, né? Não sei as outras igrejas também, que não é outras igrejas, né? A mesma igreja, porém, em lugar diferente. Nós vemos que e o apóstolo Paulo, quando ele começou a explicar sobre os dons, ele começou a falar sobre nós, sobre os gentios, porque era algo inédito aos gentios, era uma coisa inédita que estava acontecendo naquele momento. O povo de Israel, que já tinha mais contato, mais intimidade com Deus, mas eles também não sabiam desses outros dons. Nós vemos que eles tinham muito profetas, profecias, visões, eles acreditavam em anjos, apareciam para eles, falavam a palavra de Deus, mas esses dons dados aos homens era algo inédito, porque o Senhor estava dando esses dons aos homens justamente a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, que esses dons foi dado aos homens pelo Espírito Santo. Isso aí são dons do Espírito Santo, né? E como o Espírito Santo ele veio sobre a vida do homem em missão, ele veio depois de Jesus. Ah, mas o Espírito Santo não existia antes de Jesus? Existiu antes de Jesus, porém não estava em missão. Não, ele não estava em missão. A missão dele começou com Jesus, depois de Jesus. Foi o que Jesus falou: eu tenho que ir para ele vir. Quando eu for, ele virá. Não é isso? Acha o versículo para mim. A missão do Espírito Santo, ela começa com Jesus, apesar que o Espírito Santo já está desde a criação, né? Ele é Deus, ele está desde o princípio, ele é Deus. Mas a missão dele começa depois da morte e ressurreição de Jesus. Aos homens, né? João 16, 7. Quem achou pode ler. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Viu? Jesus disse: eu vou para que ele venha. Aí muitas vezes, quando a Bíblia, irmãos, o Senhor nosso Deus, ele teve que falar de forma para nós entender. O Espírito Santo o tempo todo estava com Jesus. A Bíblia fala, foi ele que selou Jesus. Quando Jesus até curou aquela mulher que era corcunda, naquele mesmo dia o Senhor falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Então a pessoa muitas vezes não consegue entender, mas o Espírito Santo já estava nele, ele tinha que ir lá para mandar o Espírito Santo. Isso é mistério, isso é coisa espiritual. Mas quando ele fala assim, eu vou para ele vir, é porque o ministério do Espírito começaria depois que Jesus voltasse, depois da ressurreição de Jesus. Até Jesus mesmo falou, parece que é João, nem mesmo no Evangelho de João, ele diz assim, o Espírito ainda não foi dado porque não foi glorificado, não é isso? Acho que é João 7, é na festa dos tabernáculos, veio. Bendito é o nome do Senhor. João 7, Evangelho de João 7, 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, e por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado aos homens,
aos homens, né? Aos homens. Só que aqui quando Paulo escreve, volta lá Paulo, 1 Coríntios 12. Paulo primeiro ele começa a explicar para os gentios, quem é o gentio? Somos nós. Somos nós. Todos que não são israelita é gentio. Então ele disse, quando ele começa a explicar os gentios, primeiro Paulo, 12 primeiro, ele diz assim, acerca dos dons, eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes, que vocês ignoram os dons do Espírito Santo. Aí ele continua, 2, vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Quer dizer, a nossa natureza é uma natureza idólatra. O ser humano tem uma natureza idólatra. O negócio nosso é adorar ídolos, adorar homens, adorar qualquer coisa. E Paulo diz, a natureza sua são idólatra. Então vocês eram idólatras. Idólatras. Então agora vem o Espírito Santo, ele vem de uma forma totalmente diferente da idolatria que você vivia. Ele é diferente dessa idolatria, né? Ele diz, por isso que eu quero que vocês não sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Ele não é essa idolatria. Porque os irmãos veem que por que existe muitas imagens de escultura e santos? Que eles falam santos, né? É por causa disso. Ah, não, porque esse santo aí, ele curou alguém. Ah, segundo eles, né? Ele não é alguém que foi lá e ele curou. Então vou idolatrar ele. Coloca ele como santo. Coloca uma imagem dele. E agora nós vamos receber um milagre na vida daquele santo. Aquele santo agora vai abençoar o fulano. Ah, não, foi a esse outro santo, foi um santo não sei o quê, que ele curou não sei quem lá mais. Então esse aí é um outro santo, vamos adorar esse santo. Então isso eram os gentios. Paulo disse, não, de forma nenhuma. Quando, a respeito dos dons é diferente. Deus manifesta no homem, Deus opera o milagre através do homem, mas toda a honra e toda a glória é dado a Deus, não ao homem. Vou fazer uma pergunta. Embora, assim, às vezes eu tenho certas coisas que são meio esquisitas, mas, assim, as pessoas, já desde um tempo, as pessoas, quando alguém é muito usado por Deus, principalmente por dons de maravilhas, e a pessoa orar e Deus expelir um câncer, alguma coisa assim, as pessoas têm a tendência de ter muita fé naquela pessoa. Só que muita gente fala assim, nossa, fulano é idolatrado, nossa, está todo mundo idolatrado com essa pessoa. E eu sempre ouvi as pessoas falar assim. Só que eu já vi em casos que a pessoa fala que a pessoa está idolatrada, mas parece que é para levar... Depois eu vou até explicar isso, assim. Mas eu queria só perguntar o seguinte, que é até importante isso. Quando é que uma pessoa está idolatrando um ser humano por causa daquilo que Deus deu ele, e quando, na verdade, o que ela sente é, na verdade, um respeito e uma admiração pelo Espírito Santo que está naquela pessoa, para poder ouvir o que aquela pessoa está falando, para poder receber a oração daquela pessoa. Qual é a diferença da idolatria para essa outra parte mais saudável e que às vezes até convém, principalmente se a pessoa estiver na frente de um trabalho? Justamente, aqui, interessante essa pergunta. Só que essa pergunta, a idolatria, ela está na própria pessoa, não em quem está fazendo milagre. Porque quem está fazendo milagre, de repente ele recebeu um dom de Deus e ele está ali orando e usando a autoridade que Deus deu para ele, né? Como nós vemos o missionário. O missionário Davi Miranda era um homem muito usado por Deus, mas muito usado mesmo, né? Eu tenho muita admiração. Agora, algumas pessoas queriam idolatrar ele. Outras pessoas não. Eles gostavam porque ele era um homem de Deus. E ficavam, sentia feliz perto dele, ou de ouvir sua oração, ou de ouvir seu ensinamento, porque Deus usava ele. Então, quer dizer, era diferente, a diferença está na pessoa, a forma como nós estamos vendo, né? Eu nunca idolatrei, mas sempre admirei ele de uma forma extrema,
né? De uma forma extrema, o missionário. Sempre admirei, né? E mesmo que ele já partiu para o Senhor, mas o que ele deixou, ainda nós, né? A palavra que ele falou é de Deus, ela é do Senhor, então ela é viva, não é? Mas outras pessoas queriam idolatrar. Então o negócio está na pessoa. O Senhor falou, não era para nós idolatrar ninguém, adora só a Deus, não é? Então quer dizer, está em nós. Por isso que Paulo, que escreveu o gentil, ele diz, porque o gentil é idólatra. Então Paulo diz assim, ó, vocês não ignoram isso não, porque o poder não é do homem, o poder é de Deus. Então adora a Deus. No caso, a pessoa coloca o homem acima de Deus, né? Acima de Deus. Como se o poder viesse daquela pessoa e tudo. Eu estou perguntando, porque às vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, de pessoas falarem, e normalmente as pessoas que falam, fulano está idolatrando o pastor, fulano está idolatrando o profeta, está idolatrando não sei quem. Normalmente as pessoas, eu não vou generalizar, mas assim, são pessoas que têm dificuldade de submissão à autoridade. Justamente. Elas têm dificuldade de submeter a autoridade. E aí, por exemplo, se a pessoa vê que uma pessoa ela é muito submissa a uma autoridade, que respeita os homens de Deus, respeita o que o homem de Deus fala, elas falam assim, está idolatrando. Justamente. Só que aí, normalmente, assim, você vê que normalmente são pessoas, não estou generalizando, porque pode ter casos, às vezes a pessoa está falando de forma legítima mesmo, né, que alguém está idolatrando de verdade, mas aí a maioria que eu já vi eram pessoas que a vida espiritual deles, a comunhão com eles não era muito perfeita com Deus. Justamente. E tinha uma certa insubmissão, não gostava de respeitar a autoridade. E quando via alguém respeitando muito, eles falavam, fulano idolatra. Só que assim, se as pessoas se voltassem para essa pessoa e começassem a ficar com coisa com ela, com a pessoa falava, a pessoa gostava. Gosta? Todo mundo gosta. Entendeu? Queria que todo mundo ficasse com coisa com ele, mas se fosse com o outro está idolatrando. Mas comigo, pode. Aí é de Afinal Deus. de contas, eu sou uma mulher de Deus, né? Eu sou um homem de Deus. Ele está me procurando porque ele viu Deus na minha vida. Mas se for o outro, é idolatria. É idolatria. Que muitas vezes esses comentários, a maioria desses comentários é inveja. A pessoa está morrendo de inveja que Deus está usando o outro. Igual o camarada falou comigo, eu não concordo. Eu estava até falando da igreja, né? De uma outra igreja, ministério. Não concordo, porque lá na igreja fala que é a igreja do fulano de tal, né? Eu não concordo com isso, não pode ser não. A igreja do Senhor Jesus, mas a igreja dele tem um outro nome. Não vou falar o nome não, mas a igreja dele tem outro nome. Não está escrito lá a igreja do Senhor Jesus, né? Que também não pode. Se um já registrou o Senhor Jesus, o outro não pode colocar Senhor Jesus, tem que colocar outro Jesus Senhor, qualquer outra coisa, né? Então, quer dizer, eu virei para ele e falei, seu irmão, deixa eu falar com você uma coisa, isso não é idolatria não, meu filho. Se a pessoa está ali, teu camarada está ali, Deus está usando o camarada, ele é de Deus, e Deus usa ele, você acha que o pessoal não vai lá para receber a oração dele, não? Melhor do que lá ver você não está curando ninguém, ué. Quem você está curando? Você ora aí, quem que é curado? Ninguém, então, pô, ninguém vai te ver não, ué. Agora, se tem um que Deus está usando, ele vai lá, nem quem Deus está usando, ué. Quem é bobo? Todo mundo vai procurar quem Deus está usando, ué. Ué, com certeza, né, irmão? Isso não existe. Jesus não curava os enfermos? Você não via a multidão andando atrás de Jesus? Vocês viam a multidão atrás dos fariseus? Ninguém ia atrás de fariseu, ué. Ele não curava ninguém. Mas atrás de Jesus estava aquela multidão atrás deles, é claro, ué. Todo mundo queria ser curado, não é isso? A irmã? Estava até falando com a Juliana, claro, né, que nós somos ovelhas de Jesus, né? Mas, tipo assim, nós somos reconhecidos como a ovelhinha do pastor. Né? Todo mundo reconhece a gente como as suas ovelhas, que é o Senhor que toma conta de nós, abaixo de Deus, né? Então, aí as pessoas vão falar que não, que o Senhor não é o nosso pastor, sendo que Deus colocou o Senhor como nosso pastor. Justamente. É porque está morrendo de inveja. Tinha inveja mesmo, filho. Bárbaro com força. Vamos lá. No 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. O que quer dizer anátema? Maldito. Então, você nunca vai ver alguém falar pelo Espírito Santo, e presta atenção, tudo isso é sinal.
É um sinal. Ninguém que fala pelo Espírito Santo vai falar que Jesus é maldito. Então, se alguém chegou e está falando por Deus e chamou Jesus de maldito, não é o Espírito Santo, né? Isso aí me surgiu uma dúvida, porque, tipo assim, aqui a palavra diz que todo aquele que tem o Espírito Santo nunca vai falar que Jesus é maldito, né? Mas como que fica, então, essas pessoas que têm o espírito do engano, que fala de Jesus, bendiz o nome de Jesus? Não, aí já está com o espírito do engano. Mas aí, vamos supor, aí a pessoa, vamos supor, que não tem um certo entendimento, né, não consegue discernir se é de Deus ou não, a pessoa vai achar que eles também são de Deus, porque está falando bem de Deus e falando isso e aquilo. Não, como é que eles a pessoa vão consegue? confundir algum tempo, até o dia que a verdade chegar. Quando a verdade chegar, tudo aquilo que eles acreditou acaba. Porque quando a verdade chega, a verdade é absoluta. Então, no caso, essa palavra aqui, de falar de Jesus pelo Espírito Santo, então é diferente, não é só apenas você falar que ele é bom, é outra coisa, no caso? Não, aqui tem o problema. Paulo diz, quem fala que Jesus é maldito, não fala pelo Espírito Santo. Não é que a pessoa vai chegar e falar assim, Jesus é maldito. Sim. Ele vai falar um monte de coisa que ele está amaldiçoando a Deus. Todo mundo que está falando a mentira, ele está amaldiçoando Jesus, porque Jesus é a verdade. Ele está amaldiçoando a Jesus. Vamos supor que estou falando mal de uma pessoa, aí eu falo assim, essa pessoa, assim, ela é uma pessoa muito boa, né, tem muitas virtudes, ela tem um costume, assim, de faltar com a verdade, de, às vezes, não expressar realmente o que está sentindo, de aparentar uma outra coisa, aí fica parecendo muito bonito, na verdade, eu estou falando, essa pessoa é fingida. Justamente. Entendeu? Eu estou chamando a pessoa de fingida, só que com palavras bem sutis. Diferente, começo elogiando e depois vou só falando, entendeu? Quer dizer, eu estou acabando com a raça daquela pessoa, mas como eu fiz um elogio para as pessoas, e as pessoas, muita gente fala de Deus, fala certas coisas que, na verdade, elas colocam o evangelho numa posição muito complicada. Justamente, é isso. Igual até a irmã, mesmo de que deu um ensinamento que ela falou sobre isso. Eu gosto da Maria. A Maria é muito bonita, mas ela é magrela. Entendeu? Mas ela é muito magrela, é uma magrela. Quer dizer, eu estou detonando a Maria, só que, porém, sutilmente. Que primeiro eu falei, ela é muito bonita. Não o pessoal ficar só no... Mas eu comecei, ela é muito magrela, a boca dela é desse jeito, o olho dela, entenderam? Eu estou detonando ela e dizendo que ela é bonita, mas na verdade, eu não estou falando que ela é bonita. Eu coloquei o bonito para distrair as pessoas e eu estou descendo o raio nela. Mesma coisa é Jesus. Eles falam uma coisinha boa de Jesus, mas descendo e tratando Jesus como se ele não fosse nada. Igual uma coisa assim que eles pregam por aí, que parece, nossa, ter tudo a ver com a palavra, que é tão sutil que as pessoas nem percebem, que é quando eles falam sobre renúncia. Quando eles falam sobre renúncia, não, porque Deus nos chamou para renúncia, porque a Bíblia fala que tem que renunciar, que Jesus... até já vi outros pastores falar sobre muitos pecados, e eles falam assim, não, porque Deus chamou para renunciar. Só que quando eles falam renunciar, eles falam que é resistir. A renúncia é resistir, porque se a gente ama Jesus, a gente tem que resistir. Só que assim, tipo assim, resistir até morrer. Aí um dia eu vi um pastor até famoso, que as pessoas gostam bastante dele, acham que ele prega a verdade, acham que ele prega, nossa, contra, ele é polêmico, pega a verdade, e ele falando isso, pregador de renome. E eu fiquei olhando assim e falei, gente, mas que evangelho é esse? Eu falei assim, realmente a Bíblia fala que tem que renunciar. Claro que a gente esforça, mas cadê a libertação? Entendeu? Quer dizer que a pessoa vai passar a vida toda resistindo.
Quer dizer que ela não existe libertação. Justamente. Jesus não liberta ninguém. A pessoa vai ter que, coitado, vai ficar a vida toda se reprimindo, lutando, entendeu? E muito, você sabe que esse tipo de evangelho muita gente não consegue. Com porque certeza. uma hora a pessoa vai cair, entendeu? Não consegue, porque isso não é renúncia. Não é o entendeu? evangelho de Jesus não também. é o evangelho de renúncia. Claro, a pessoa ela começa a partir da força que o Espírito Santo der, vai ter momentos que ela vai fazer um esforço, aquela coisa toda, mas tem a libertação. O Senhor vai entrar, vai dar ela graça, entendeu? Vai ter a força, o esforço dela vai ter, mas tem a graça de Deus. Agora, esse negócio de viver resistindo tempo. Eu não estou liberta, mas eu só resisto. Aí até morrer. Mais cedo ou só mais tarde. resisto, entendeu? Não parece um evangelho bonito quando ele fala de renúncia, mas você está vendo que já está negando o evangelho, porque não existe, quando a pessoa fala que é só resistir, então não existe libertação. Justamente. E quando você vai resistindo, uma hora você cai. Justamente. Amém. Entendi. Já viu o contraste. Teve o contraste. Aí já vai atacar. Já ataca, né? Porque muitas vezes eles falam assim, não, você vai na igreja de doutrina, o irmão vai falar da irmã, do cabelo curto da irmã, que a irmã cortou o cabelo, que a irmã usou isso, usou aquilo. Mas quando um crente pentecostal também vai numa igreja sem doutrina, eles atacam ele. Esses irmãos que se saiam lá no pé, você acha que é melhor que os outros. Não, Deus eles atacam. Entenderam? Então quer dizer que o irmão está falando. Então por quê? Dá um contraste. A pessoa chegou, dá aquele contraste, aí começa. Né? Eu lembro até da irmã contando, né? A jovem Giovane. Ela chegou, quando ela chegou na loja, que ela entrou na loja, a menina que veio, a vendedora que veio, vendedor é para vender, não é? Ao invés dela vir vender, ela já veio falar da roupa dela. Foi falando e ela, não, tudo bem, eu vou olhar isso aqui. Não, e continuou. Meu Deus, a vendedora estava lá para vender a roupa. Ela estava lá falando da roupa da irmã, porque a roupa dela estava na doutrina. Quer dizer, porque na hora que ela chegou, o contraste, deu o contraste, aí ataca. Tudo condenou tudo. Justamente, tá vendo? Então, vocês estão vendo aqui, voltando aí, lá, Paulo, vocês estão vendo que o apóstolo Paulo está explicando isso para não ter confusão. A pessoa não pegar um dom tão precioso, que é o Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo, e levar ele para o lado da idolatria. Confundir o trem todo e tornar aquela coisa banal. Parece que é uma coisa banal. Aí Paulo continuou. Vamos lá no 4, Paulo. Paulo falou duas coisas. Ninguém que está pelo Espírito Santo fala que Jesus é maldito. E ninguém pode falar que Jesus é o Senhor também se não tiver pelo Espírito Santo. Na carne, você pode falar que Jesus é o Senhor o tempo todo, mas falar que Ele é o Senhor de verdade é só no Espírito. Na essência, é só pelo Espírito Santo. Você está falando pegar o dom e transformar ele como idolatria, não sei se está certo, mas eu lembrei daquele rapaz que ia comprar o dom de Deus. Justamente. Justamente, não é? Vocês viram que é o costume dos gentios, apesar que ele nem sei se era gentil. Era gentil? Era um gentil. Costume do gentil. Pode ir. Quando eles viram que Paulo era usado pelos dons do Espírito, Pedro, né? O que ele fez? Ele queria comprar
ofereceu dinheiro para dar o dom para ele. Olha para você ver. Isso aí, irmão, foi no passado, mas isso é o que mais existe hoje. Atos 8 e 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com a arte mágica. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Viram? O coração dele não era reto, por isso que ele não recebeu. Mas quando ele não recebeu, ele queria comprar. Chegou perto de Pedro, né, dos apóstolos, e disse: quanto que o senhor quer para mim? Pra vocês me darem esse dom também. E você, o dom de Deus não é comprado com dinheiro. Né? Você não tem parte nisso, que o seu dinheiro sirva para a sua própria condenação. Né? Quer dizer, e falou com ele: o seu coração não é reto. Aí ele pediu até Pedro, né? Ora por mim, né? Para que Deus me tire desse amargura de espírito, né? Mas porque o coração não era reto. Isso é a questão dos gentios. É a questão dos gentios. Porque nós temos isso. A pessoa ora quer resolver no dinheiro, quer resolver porque ele acha que é amigo do fulano, amigo do Bertano, que ele também vai ter. Entendeu? Então, ele é os gentios. Volta lá, Paulo. E Paulo, continuando, ele falou, versículo 5, 12 e 5 aqui, ó. A diversidade de ministérios. Aí Paulo mostrou alguns pontos aqui interessantes. A diversidade, o 4 fala o quê? Volta o 4, deixa eu ver. A diversidade de dons. Vamos começar no 4, né? A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quer dizer, dons. Qual que é os dons? A citado aqui em Coríntios são 9, não é isso? Está lá os 9 dons, que é o dom de línguas, dom de profecia, né? Dom da palavra da ciência, são dons espirituais, dons que a pessoa recebe, é um dom. Já no versículo 5, Paulo está dizendo assim, há diversidade de ministério. Olha aí, está vendo? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui já está falando de ministérios, não é de dons espirituais, ministérios. Que ministérios são esses? Pastor, presbítero, que a Bíblia fala, profeta, tem um ministério de profeta, né? Vai lá nos ministérios, vamos estar lá. E colocou Deus na igreja. Vamos lá. Quanto? 1 Coríntios 1, 28? 12, 28. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 28. Pode ler quem achou. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres?
Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Viram aqui? Paulo diz, volta lá, Paulo, no 4. Há diversidade de dons. Dons, é um dom. Mas o Espírito é o mesmo. Então quer dizer, quem vai dar o dom para o irmão ou para a irmã? Quem dá o dom para o irmão e para o irmão? Quem? Espírito Santo? É. Deus, o irmão falou que é Deus, o outro é Espírito Santo. Quem que dá o dom? Jesus? O Espírito Santo? Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora, o 5. Há diversidade de ministério. E quem dá o ministério para alguém? Quem? Jesus. Jesus? Está vendo? Ministérios, quem dá o ministério é Jesus. Jesus. Está vendo? Então quer dizer, os dons espirituais é dado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele trabalha, a Bíblia fala assim, que ele dá para aquilo que é útil. Para aquilo que é útil. Vê aí, é 12, 7 ou 8? Vê lá, olha para você ver. 12, 7, aí, ó, 12, 7. Pode ler. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Viu? É dado a cada um para aquilo que for útil. O Espírito Santo, ele pode me usar aqui em línguas estranhas. Existe, os irmãos sabem que línguas estranhas, existe a língua estranha onde eu estou falando com Deus, e existe línguas estranhas profética, que é como se fosse uma profecia, porém em línguas. Só que a língua estranha e profética, ela precisa de um intérprete. Tem que haver um intérprete. O Senhor pode me dar, ele pode me dar as línguas e pode me dar a interpretação, mas ele pode dar para mim só as línguas proféticas e a interpretação para o outro. Não deu para mim. Então, de repente, eu oro lá, falo a língua profética, mas eu não consigo entender nada, e nem ninguém. Mas o outro que Deus deu para ele vai, né, interpretar. Também ele interpreta, mas não fala. Porque o Espírito Santo trabalha do jeito que ele quer. Não tem esse negócio, porque eu tenho o Espírito Santo, eu falo em língua e eu mesmo interpreto. Não existe isso. O Espírito Santo controla de acordo com o que ele quer, para aquilo que for útil, para aquilo que é útil. Então, se o Espírito Santo, ele pode usar a irmã na palavra da sabedoria e não usa a irmã na palavra da ciência. Não é dons? A palavra da sabedoria e a palavra da ciência são dons. O Senhor pode usar muito a irmã vem cá, dá uma pregação, irmão, né? Vem aqui na igreja, pelo Espírito Santo, tem aquela palavra poderosa. Mas a irmã não pode ensinar. Não tem autoridade do Espírito Santo para ensinar. Deus não te deu. Então, quer dizer, você pode pregar para estrondar o mundo, mas não pode ensinar. Porque não foi te dada a palavra da ciência. Né, a irmã? Pastor, duas perguntas. Qual é a diferença da palavra da sabedoria e da ciência? E quando a gente leu lá que Deus falou sobre os apóstolos só foram os 12, né? Agora, na nossa época, não tem esse negócio de apóstolo, não. Ministério. É o ministério dos apóstolos, né? Esse que é ungindo apóstolo aqui, apóstolo ali, mas o apóstolo foi só aqueles. Né? Foi só aqueles. Não tem nada de apóstolo agora. Esse fica ungindo aí, não tem nada disso, não. O que a Bíblia mostra para nós, presbítero, pastor, diácono, a Bíblia fala muito sobre diácono, fala sobre doutores, que eram pessoas que tinham, né, dotado do dom de ciência, da ciência de Deus, não da ciência do mundo. Aí hoje eles querendo colocar doutores, criaram um monte de gente que vai lá e forma no seminário, que são pessoas usadas por Deus. Não são pessoas usadas por Deus, são pessoas que estudou.
doutores é ensinado pelo próprio Deus. Ele dá a ciência. Ele que dá a ciência, né? Não é que você vai lá estudar a ciência, não. O Senhor te dá a ciência. Então, esse aí não existe mais. Algum apóstolo. Já outros apóstolos não tem mais. Né? Agora, existem outros dons. Aí eles começaram, os homens vão criando bispo, não sei o quê. Agora diz que o bispo é maior do que o pastor não sei o que lá mais, que não sei o que lá. É uma bagunça deles aí. Né? Isso aí também é só nome. Quer dizer nada. Nada de nada. Né? O que manda é o chamado. Se Deus chamou, chamou. Se não chamou. A irmã? Esse negócio que o senhor falou, eu estava até conversando com a Juliana aqui, que é tremendo, né? Porque vamos supor, exemplo. Vamos supor que eu tenha a palavra, por exemplo, da sabedoria. Mas eu não fui chamada, no caso, para ensinar. Mas Juliana, vamos supor, foi chamado. Mas já que o Espírito é o mesmo, que está habitando em nós o mesmo, se a gente está pela obra certa, vamos supor, eu chego ali, a pessoa perguntou alguma coisa muito elevada para mim, como foi o ensinamento da Juliana, o que eu faço? Eu tenho que trazer a pessoa para o Senhor e para ela que tem o Espírito Santo instruir. Só que, às vezes, a pessoa, tipo assim, fica com um ego tão elevado, uma soberba tão grande, que ele quer intrometer naquilo que ele não foi chamado, que não tem capacidade para o outro. Tipo assim, não, o outro vai levar bom nome, quem tem que levar bom nome, isso aí não é. Porque você está trabalhando para quem? É para Jesus, não é? Todos estão cooperando na obra. Então, aquilo que eu não sei, eu tenho que trazer ou para o senhor ou para a Juliana, para vocês poderem instruir a pessoa. Ué. Justamente. Né? Então, quer dizer, agora, muitas vezes, assim, até a questão, Valéria, se alguém te chega e te pergunta algo, se o Senhor te tocar no coração, mesmo que você não tenha um dom de, né, para ensinar, mas se Deus tocou, te deu para você ali uma resposta, você pode dar a resposta para a pessoa. Isso aí você pode, porque o Senhor está te dando naquela hora. Se tiver no Espírito, Ele pode te dar. Justamente. Então, como é que você vai fazer? Você vai encontrar uma pessoa no centro de Belo Horizonte e começa a trazer a pessoa. Não tem nem lógica, né? Hoje, apesar que hoje tem celular, né? Mas fora disso, não. Quando se trata na obra, não, Deus já colocou pessoas aptas para ensinar. Então, vamos supor, igual, né, já aconteceu várias vezes da pessoa me perguntar uma coisa, eu não saber. Eu falei assim, não, você espera aí, espera que eu vou perguntar para a Juliana ou para o pastor. Porque é o mais certo a se fazer, porque igual a Juliana está falando, se a gente for falar da gente mesma, a gente pode criar uma confusão na cabeça da pessoa, dar um nó na cabeça da pessoa, que vai acabar até prejudicando Justamente a obra de Deus na vida daquela pessoa. Não é mais fácil a pessoa falar assim, olha, eu não sei, porque eu não sei mesmo, se eu não sei. Então, eu vou perguntar ao pastor, que está apto para ensinar, ou vou perguntar à jovem Juliana também, que sabe. Não é mais fácil do que a pessoa ir lá e querer mostrar que sabe demais e não sabe nada e tentar acabar com a obra de Deus na vida da pessoa. Justamente. Por que o Espírito Santo faz isso, irmão? Até é importante o que a irmã está falando. Vocês aqui podem ver que o Senhor, todos os dons, eles são importantes. Todos eles. É porque é pelo Espírito Santo. Não tem nada do Espírito Santo que é à toa, não. Todos eles, os dons, são importantíssimos demais. Mas tem uns dons que o Senhor colocou certa responsabilidade alta neles. Altíssima. Principalmente o dom de ensinar e o dom de profecia. A responsabilidade é muito alta. Muito alta. Vocês podem ver que o Senhor, quando Jesus chamou os seus profetas, ele falava claramente com o profeta: não fala, só fala o que eu te mandar falar. Nem um A mais, nem um A menos. Não podia. O ensinar, o próprio Jesus falou assim: não queira ser mestre, porque o mestre vai sofrer um duro juízo. Não é isso? Acha o versículo para mim. Tiago 4, né? Então, vocês observam, Tiago 4 e 3. 3. Tiago 3. Então, vocês observam que são coisas de responsabilidade muito grande. Não é coisa tão simples assim. 3 e 3? Não, 3 primeiro. Tiago 3 primeiro. Quem achou pode ler. Primeiro também fala, aí depois vai no 13. Tiago 3 primeiro. Quem achou pode ler.
Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Viram? Tiago dizendo, meus irmãos, não seja mestre, sabendo que recebereis o mais duro juízo. Por quê? Não foi o próprio Jesus que falou? Aquele que ensinar e fazer perverter os meus pequeninos, não é? Acha para mim o versículo. Aquele que ensinar e fazer perverter os meus pequeninos, olha o que Jesus falou. Então são coisas de muita responsabilidade, não é coisa de você, todo mundo chegou e não, é assim não. Toma cuidado. Pegando carona no que a Valéria perguntou, e sobre a oração? Orar para outra pessoa. Todos podem orar ou só aquela pessoa que tem uma autoridade maior? Como que funciona em questão da oração? A oração, todos podem orar. Porque quando é oração de súplica, pedidos, que a pessoa está pedindo, Senhor, move, por favor, resolve esse problema, resolve o meu problema, resolve o problema da fulana, é uma oração que eu estou fazendo, é só um pedido. Agora, intercessão, quando você entra na causa para interceder por alguém, aí você tem que esperar Deus te ordenar. Porque quando você entra naquela causa, você vai lutar contra demônios. O demônio que está na pessoa vai vir contra você. É claro, você está querendo tirar ele de lá, ele está quietinho lá, você está lá mexendo com ele, ele vai vir para cima. E se você, a pessoa, não tiver chamado para aquilo, ou não tiver em condição, ele sofre o dano. Ele vai sofrer o dano, porque os demônios vão montar nele. Então, por isso que existe. Orar por alguém, Senhor, abençoa o fulano, Senhor, cura esse fulano. Deus, a minha mãe, meu irmão, meu parente, Deus, vai em favor dele. Estou orando por eles todo dia. Amém, é a oração. Eu estou pedindo a Deus, é um pedido. Mas interceder é você entrar na causa da pessoa. Quem? A vizinha. Não, quando for uma oração, somente uma oração, pode orar, tranquilo. Você pode orar tranquilo. Agora, se é uma coisa para interceder, para entrar no combate, não, aí chama, né? Se a pessoa tem aquele dom, Deus deu para ela aquela graça, amém. Se não deu, chama os irmãos que Deus deu a graça, porque a coisa começa a feder. O treino não é fácil, não. Eu achei. Oração em posição das mãos. A maioria das vezes é para obreiros. Obreiros e obreiras, né? Só que uma coisa tem que falar com os irmãos, com as irmãs. As irmãs têm que tomar muito cuidado, porque hoje, irmão, já não é aquela coisa como antigamente. Hoje é um bando de negros sem vergonha dentro da igreja. Então, na hora das irmãs orar para homens, vocês evitam muito de ficar colocando a mão na pessoa. Só levanta a mão por cima, não encosta na pessoa. Porque hoje, né, e já aconteceu, as irmãs mesmo lembram, as jovens mesmo lembram, de obreiros, né, também tentando, colocando a mão em cima da cabeça das irmãs e lisando a cabeça das irmãs. Aí você vê, totalmente perturbado uma pessoa dessa. Quer dizer, está pegando as coisas de Deus e levando para o outro lado. Isso aí está careca de ver por aí. Então, quer dizer, a coisa, irmão, que tem que ser, vigiar, tem que vigiar. A gente está no espírito, é para vigiar mesmo, ficar atento. A gente está no espírito. Então, muitas vezes é bom evitar, né? Quando é os irmãos da igreja, você já conhece, é um jovem, uma pessoa ali, tudo bem, amém, não tem problema não. Mas quando você vê que é uma pessoa mais diferente, já até ir falar com os irmãos, foi até para vocês perguntar, né? Com as irmãs que são obreiras, que vão orar em posição das mãos, se você viu que o negócio está meio duvidoso, já só levanta a mão de longe. Levanta a mão de longe, né? Não põe a mão em cima da pessoa, não. Para evitar, né, certas coisas. Que tem gente só de encostar o dedinho neles e acha que está dando mole para eles. Aí monta em cima da pessoa, né? O Pedro? Eu achei interessante a questão da oração, né? Quando você vai entrar no combate, na intercessão, eu ia falar duas coisas, mas desse que eu achei interessante já é até o do sacerdote Sevas, né? Que viu Paulo expulsando demônio e falou: vamos expulsar também. Os demônios montou tudo para cima dele. Justa. Porque eles não estavam aptos naquele momento para repreender, para entrar no combate. Porque não era só orar, era expulsar o demônio que estava na vida daquelas pessoas.
E aí, como eles não estavam não estavam prontos, o demônio foi lá e montou em cima deles e fez... Justamente, está escrito na Bíblia. Vamos lá, onde está aí? Vamos ler o versículo, olha para vocês verem. Eles foram expulsar demônio, não tinha autoridade para expulsar, o diabo montou neles. Né? Enquanto eles acham, vamos ler o versículo que você pediu? Vamos ler o versículo primeiro. Mateus 5,19. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Viu? Aquele que viola o mandamento e ensina, olha para você ver, será chamado menor no reino de Deus. Você violou o mandamento, interpretou do seu jeito e ainda foi ensinar para os outros. Olha para você ver a consequência. E aquele que ensinou certo, olha você ver, será grande no reino de Deus. Está vendo a diferença? O Paulo? Peraí. Vamos, Pedro, só o Pedro ler o versículo aí para nós. Pode ler. Atos 19:13. E algum dos exorcistas judeus ambulantes tentava evocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Viram? Quer dizer, não tinha, né, aquela condição para orar para aquele doente, aquele demoniado, né? Outra coisa que eu ia falar que sobre isso, até lembrei sobre o ensinamento da Juliana ontem, da gente tentar passar dos nossos limites, do limite que Deus estabeleceu. Porque aí você adquire a fria espiritual, acaba não crendo mais, desiste da fé, larga a doutrina. Porque tudo isso porque, tipo assim, que nem a tia Vara falou, que é um ego, não querer perguntar, não querer assim, nossa, não vou fazer isso não. E aí a pessoa acaba passando do limite dela, não vou dar uma resposta. A sua resposta pode ter acabado o café do outro irmão, pode ter tirado ele, às vezes aquela resposta que ia perguntar para a pessoa de Deus que tinha a palavra, ia salvar a alma da pessoa. E às vezes, tipo, 1000 fatores podem acontecer. Às vezes aquela palavra ia salvar a pessoa e você, por um ego, fez mais uma alma se perder, né? Justamente. E é contado diante do Senhor. Paulo? Você está falando que a questão de ensinar também tem uma responsabilidade maior. Eu lembrei daquilo que Jesus falou com os escribas, né? Em Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui, tá vendo? Olha para você ver o segredo do ensinar. Jesus escreveu aos escribas e fariseus: ai de vós hipócritas, vocês percorrem, vocês vão de um mar a outro mar para fazer um novo convertido. Aqui, ó, prosélitos é novo convertido. Para vocês ganhar um novo convertido. Depois de ganhar um novo convertido, esse novo convertido torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Está vendo o problema? Que além da pessoa já estar errado, né, ainda vai ensinar a gente a ficar no erro também. Está entendendo? Então, o julgamento para quem ensina, para o mestre, ele é mais duro. Para o profeta também. Profetizou bobagem diante de que Deus falou, se Deus não está falando nada, pode esperar, mais cedo ou mais tarde a cobrança vem. Pode esperar. O pastor, até lembrei que sábado eu estava comentando com o Denilson, com o Pedro, que quando meu pai saiu de casa, muitos falaram que ele ia voltar para casa. E todo filho, que quando os pais se separam, eles têm esperança dos pais reconciliarem. Eu falei com o Pedro que a minha fé ela só não desmoronou porque eu estava aqui na igreja. Porque eu acho que se eu tivesse em outra igreja, minha fé ela tinha abalado, porque foi mais de um, sabe? E uns, eu acho que pela emoção da nossa situação, por conhecer minha mãe, falaram para
sei se para dar um conforto, é um engano que falou. Então eu falei com ele, falei, nossa, se eu não tivesse aqui, minha fé ela tinha desmoronado, porque eu tinha muita esperança dele voltar para casa. Aí, tá vendo? Olha você vê a consequência de uma profecia mentirosa. Não era mais fácil esse profeta ter orado a Deus, pedir a Deus graça e falar da verdade? Não, irmã, não vai voltar não. Deus me falou que não vai voltar mais. Eu acredito que as irmãs iam ficar tristes alguns minutos, mas depois vocês iam avivar. Deus falou que realmente ele não vai voltar mais. Falou a verdade. Ele foi falar mentira, olha você vê, quase que abate a fé da irmã. Né? Se Deus não tivesse guardado ela, tinha caído da fé. Isso aí, irmã, fora os que a gente nem sabe aqui, já caiu da fé, foi muitos. Quanto casamento enrolado aí por causa de profecia? Neguinho chegou, de Deus, irmã, de Deus. Né? Entrou na rascada, coitado. Deus está permitindo aquilo. Entrou no outro banho, né? Não existe. Gente, essas coisas de Deus é muito sério. E acha que passa batido diante de Deus? Pode esperar, a cobrança vem. Mais cedo ou mais tarde. Eu achei interessante que o senhor fala dos profetas, eu até lembrei, acho que é da parte de Ezequiel que fala assim, se saber que um homem vai morrer e não falar, o sangue desse homem é 2 vezes sobre você, porque a responsabilidade de você falar que aquele homem ia morrer e você não falar, acho que é Ezequiel, não sei, o sangue dele ia ser 2 vezes sobre você, porque você não falou o que Deus tinha para falar. Tinha mandado falar, né? Quer dizer, seu atalaia, quem Deus chamou para estar pregando, Deus mandou ele anunciar e ele não anunciou, não quis anunciar. Então, voltando lá, irmãos, rapidamente. Então, vocês viram que existe dons espirituais e ministério. Ministério. Pode haver um pastor que não tem dons espirituais? Será que tem? Pode, né? Com certeza. Pode haver um pastor, pelo menos a palavra, né? Mas ele tem pastor que não tem. Ele não vai ter aquele pastor que vai chegar lá. Apesar, irmãos, eu estou falando assim, pode acontecer. Pode acontecer. Aquele pastor que vai chegar lá, ele não é aquele irmão que tem aquela ciência, né? Para trazer aquele ensinamento poderoso. Não é aquele irmão que, né, fala, interpreta línguas, não tem muitos dons, né? Pode haver um pastor, mas ele é um grande pastor chamado por Deus. Pode haver, né? E agora, pode haver alguém cheio dos dons de Deus que não é o pastor, que não pode ser o pastor? Pode também? Então quer dizer que não é porque eu tenho um dom de Deus que eu tenho ministério de pastor. Eu falo de pastor assim, qualquer outro ministério. Então eu tenho um dom. Então o que eu vou fazer? Deus vai me usar no meu dom, eu vou ser uma profeta, eu vou profetizar, o irmão vai profetizar, o irmão vai falar em mistério, o irmão vai orar para os enfermos, vai ser curado na hora. Mas eu não tenho ministério. Deus não me chamou para o ministério. E eu posso ser o contrário, eu posso ter o ministério e posso não ter os dons. Está vendo? Tudo isso aqui, está vendo? É Jesus mostrando, irmão, que esse comando é de Deus. Não é nosso. Não é nosso, não. É o comando de Deus. Então, Deus chamou o irmão para isso, então faz isso. Chamou a irmã para aquilo, a irmã faz aquilo. Entendeu? Aí a gente deduz, não, mas eu já tenho isso aqui, então eu posso fazer aquilo. Olha, não, se não precisa, o Senhor é que nos guia. Por isso que você já vê a diferença. Os dons, o Espírito é o mesmo. O ministério, o Senhor é o mesmo. E a operação, lá você vê a trindade. Vamos voltar lá, volta lá, Paulo. Só ver os irmãos aqui primeiro. Justamente. O ministério de João Batista. Menor que os anjos e maior que os homens. Foi um grande profeta, João, né? Mas olha, você vê, ele nunca curou uma dor de barriga de ninguém. Nunca curou. Justamente, ele não curou a dor de barriga de ninguém, mas ele é maior do que os homens e menor que os anjos. Um dos maiores profetas. E nunca curou uma dor de barriga de ninguém. Não é isso? Já Jesus operou todos, maravilha. Rapidinho. Ué.
Justamente, foi justamente o que nós falamos ontem, não foi? Jonatas e Davi. Amizade. Jonatas, ele falou: quem chamou você, Davi, foi Deus. Eu tinha direito. Eu tenho direito porque eu sou filho do rei. Então eu tenho o direito de ser rei. Mas quem Deus chamou foi você. Então eu vou te ajudar. Você é o primeiro e eu sou o segundo. Porque eu tenho o direito, mas você tem o chamado. Então quer dizer, entre o meu direito e o seu chamado, então o seu chamado prevalece, porque é de Deus. Só que Deus não queria ele como segundo, né? Deus também não chamou ele para ser Ele segundo. morreu antes, né? Morreu antes. Karine? Pastor, mas eu estou aqui pensando, não tem como o pastor não ter dom nenhum. Não, é que eu só Porque, dei um tipo assim, as ovelhas, ela vai até o pastor para pedir um conselho, para pedir uma palavra, ele tem que ter. Eu só dei um exemplo que pode acontecer, né, irmãos? Pode acontecer, porque eu dei só um exemplo. O que Paulo falou lá? Aquele que querem psicopata, como é que é? Volta lá, 12. Como é que é? Biscopado, né? Não é psicopata, não. Vai lá. Volta lá. 12 quanto? Episcopado? Vamos lá. Acho que é 1 Coríntios 12, vê se é isso mesmo. Olha para vocês verem, a Bíblia fala assim, aí que entra a questão, irmãos. A pergunta da Karina é interessante, interessante. O pastor que não tem nada. Vamos aqui, ó. A pergunta dela é interessante. Mas vocês vão entender agora, quer ver? Onde está aí? 1 Coríntios. Parece o versículo que nós lemos agora, 2 Coríntios 12, 28. Procura abundar-se nele. Os dons espirituais. 12, veio, vocês acham? Tá aí, ó, nós acabamos de... Vai lá, lê, pode ler. 2 Coríntios, 1 Coríntios 12, do 29. Pode ler. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons. Tem um outro versículo que fala, né? Aquele que quer, como é que é? Ipis. E o pior desejo e tal. Tá vendo? Procura os melhores dons. Por quê? Se Deus chamou você para ser um pastor, ser um dirigente de uma igreja, o que você vai fazer? Você vai buscar de Deus? Então vamos lá. 1 Timóteo 3:1. Pode ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Excelente obra deseja. Tá vendo? Quer dizer, o Senhor chamou o irmão para ser um pastor, tomar conta de uma igreja, ou tomar conta de um conjunto, tomar conta de um grupo. Deus te chamou. O que você vai fazer? Para você ser um excelente pastor, um excelente que toma conta do grupo, você vai buscar de Deus. Não foi justamente o que Salomão fez? Ele ia ser o rei. Ele não sabia julgar. O que ele fez? Senhor, eu vou ser o rei. Eu não sei julgar esse povo. Então o Senhor me dá sabedoria para me julgar esse povo. Não foi isso que ele fez? Deus deu sabedoria para ele. Assim, é um pastor da igreja, é um dirigente de um conjunto, de uma coisa. Ele vai ter que buscar de Deus. Porque ele vai ter que dar algo para quem está tomando conta. Não é isso? E qual é a primeira coisa que um pastor de igreja, qual a primeira coisa que um pastor, primeira coisa que ele tem que receber de Deus? Batismo do Espírito Santo? Isso aí vai ter que receber, porque nem obreiro vai ser, se não for batizado, né? Sem ser batizado, ele não pode ser obreiro. O dom do Espírito Santo. Qual a primeira coisa que um pastor da igreja tem que ter? A primeira coisa que ele tem que buscar e tem que ter. Discernimento, importante. Chamado também, importante. Amor pelas almas, obediência. Qual mais?
Gente, é o mais importante. É o mais importante de tudo. Obediência, temor, tudo isso também, mas não é isso não. Ainda tem, é o mais importante. Hã? Jesus lá no Antigo Testamento falou 2 vezes, ó, você faz isso e faz aquilo. Tem isso e tem aquilo. Hã? Não, amar Deus também. Oração e jejum também precisa. A primeira coisa que um pastor de igreja tem que ter é ouvir a voz de Deus. É a primeira coisa. Se ele não ouve a voz de Deus, eu estou falando, irmão, não dá ouvido não, é Deus falar com ele. Se Deus não fala com ele, irmãos, pode esquecer. Pode esquecer. Não tem jeito, pode esquecer. Ele não vai conseguir ministrar aquela obra. É a primeira coisa. Isso aí, irmãos, eu lembro de um dia que, já para nós terminar, né, irmão, nós estamos passando muito do horário. Eu lembro de um dia que o irmãozinho, ele me chamou, eu mexo com carreto, né? Então ele me chamou para me buscar uns bancos na igreja da sede, não da nossa, né, de um outro ministério. E ele foi lá para buscar com os bancos, porque ele ia para uma outra igreja que ele tomar conta. Aí ele foi lá, busquei os bancos para ele, levei lá os bancos para ele. E ele, então, começou a igreja lá. Quando passou um mês, ele foi e me ligou de novo. Ô, irmão, vem cá buscar os bancos de volta, vou entregar os bancos lá. Aí, na hora que eu fui buscar, foi eu e mais um outro irmão, que era colega dele. Eu não conhecia esse irmão também, não. Aí, quando o irmão chegou, eu disse, mas por que, rapaz, você vai fechar a obra? Tinha gente lá, tinha pessoas lá, tinha até pessoas lá, tinha um bocado de pessoas. Por que você vai fechar a obra? Glória a Deus. Ele falou assim, ô irmão, não dá para mim não. Não, irmão, não dá para mim não. Não dá mesmo. Mas rapaz, então por que você abriu? Eu falei assim, irmão, porque a irmã lá na igreja profetizou que era para mim abrir. Aí eu fui abrir, Deus falou, eu vim. Aí ele falou comigo assim, aí o camarada, o colega dele falou assim, ô irmão, faz o seguinte, da próxima vez que você for abrir, se for fazer isso, espera Deus falar com você. Ele falou assim, por quê? Ele falou assim, porque como é que você vai tomar conta de uma obra de Deus se Deus não falar com você? Como é que você vai fazer? Então, quando ele falar com você, então aí você vai e faz. Entenderam? Aí, coitado daquele irmão. E parece que nunca mais ele não mexeu com esse negócio, com a igreja. Nunca mais ele abriu. Mas é verdade, irmãos. Deus tem que falar com a gente. Porque até para nós dar um ensinamento, até para a gente dar um ensinamento, eu falo assim de mim. Para mim dar um ensinamento, se Deus não falar comigo, como é que eu vou saber o que você está sentindo? Eu conheço todo mundo da igreja. Conheço, né? Conheço assim, os irmãos estão aqui na igreja, os irmãos vêm na igreja, mas eu não conheço o que você está passando naquele momento. Quantas vezes vocês mesmos contam, né? Chega aqui na igreja e fala, ô irmão, eu pensei isso lá em casa, o irmão ensinou na igreja aqui. Não foi? Aí eu fiquei com vergonha, mas eu orei lá de casa, o Senhor, eu tenho dúvida nessa palavra e eu não quero interpretar, mas o Senhor revela ela. E no dia do ensinamento do casamento, o Senhor falou certinho. Aí, tá vendo? Tá vendo porque que tem que ouvir a voz de Deus? Porque se eu chegasse aqui, eu chego aqui na igreja e vou lá, fico lá o dia todo no YouTube, né? Porque... Não, hoje eu quero falar vou falar da fé. Vou lá para o YouTube e tô lá. Aí vem porque esse irmão falou que é interessante. Deixa eu anotar aqui. Que interessante. Esse que vem falou interessante. Chega aqui e fala que é ensinamento tremendo. Irmãos, porque a fé, baseado na Bíblia não sei aonde, baseado não sei o que lá mais, baseado não sei o que lá mais, a irmã está aqui com outro sentimento. Um está querendo pular da ponte,
Outra querendo lá, eu estou aqui. Porque é isso, irmão. É dessa forma, lá no livro tal, no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse, no livro sei lá mais, você está aqui, né? Com a sua fé quase morrendo, problema na família, problema do outro lado. E eu estou aqui. Dei um grande ensinamento. Só não ensinei para você. Você não recebeu nada. Você foi embora para casa vazinho do jeito que você veio. Então, por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque na hora que você vem de lá, o Senhor, você já vem, não, hoje, né? Deus vai me dar graça. Não, eu pensei nisso aqui hoje. Não tinha pensado nessa mensagem aqui, não. Muito bonita essa mensagem, poderosa. Realmente, vou levar ensinamento na igreja. Quando você chega na igreja, eu sou, opa, não é isso não, meu filho. Hoje a fulana veio aqui, você precisa falar para a fulana. Ela precisa de ouvir minha voz, então você vai falar isso, 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 isso. Está vendo, irmão? Essa é a diferença. Tem que ouvir a voz de Deus. Aliás, a gente precisa ouvir a voz de Deus para tudo, mas o líder, ele tem que ouvir a voz de Deus, né? Se a gente não tem essa graça ainda, é só pedir a Deus. Eu não consigo ouvir, não consigo dar ouvido, não consigo ouvir Deus falar, é só pedir a Deus, Deus, fala comigo, porque o Senhor me colocou, chamou para sua obra, e como é que eu vou ficar lá na sua obra se o Senhor não fala comigo? Todo mundo fala, só o Senhor que não fala? E a obra é do Senhor, então o Senhor fala comigo, e Ele vai falar. Com certeza Ele vai falar. Ele vai começar a falar, dessa forma, filho, é isso aqui, né? Vocês não lembram uma vez, rapidamente? Falar assim, não é revelação normal, não. Tipo assim, é guiando mesmo os passos da pessoa, né? É falando mesmo, é interessante o que a mãe está falando. Não é aquele negócio, deixa eu abrir o versículo aqui. Não, não é isso não. É falando mesmo, te guiando ali, ó. Faz isso, faz aquilo, né? Eu já contei isso, eu conto isso para os irmãos só por experiência. Por experiência né, para os irmãos. Os irmãos lembram quando eu ia marcar uma oração aqui na igreja, uma semana de oração, 6 horas da manhã. Todo mundo, você sabe que todo mundo aqui mora em outro bairro, né? A maioria em outros bairros. Todo mundo trabalhava fechado, a maioria trabalhava fechado, e eles pegavam serviço 7 horas, 7h30, 8 horas. Como é que eles iam vir para a oração 6 horas? Não tinha como. O que eu fiz? Fui lá e perguntei um por um, ei, fulano, tô querendo marcar a oração lá na igreja 6 horas, o que você acha? Eu não vou não, para mim não dá não. Cheguei perto do outro, não precisa nem contar comigo, para mim não vai dar não vai dar mesmo, como é que eu vou para 6 horas para oração e 7 horas tem que trabalhar? Não, para mim não dá não. Todo mundo. Quando cheguei na igreja, eu vim na igreja e ia perguntar de novo, irmãos, o que vocês acham? Aí você vê, isso tudo é carne. O que vocês acham de nós fazer uma oração aqui? Tá pensando, né? A hora que eu abri a boca, o Senhor falou assim, marca a oração. Eu falei assim, ó irmãos, amanhã nós vamos começar a oração 6 horas da manhã aqui na igreja. E nós vamos começar amanhã e são 7 dias. Os irmãos lembram? Veio todo mundo para a oração. Todo mundo veio. Quem trabalhava, quem não trabalhava, todos vieram. Saía daqui direto para o serviço, mas que vieram. Por quê? Deus falou. Se eu não tivesse prestado atenção no que Deus falou naquela hora, eu ia fazer uma bobagem. Aliás, nós estávamos marcando a oração até hoje. Porque todo dia que você chega para alguém está com um problema. Aí eu não posso, aí eu também não posso. Não, eu estou com a dor não sei aonde, não sei o que, eu tenho que viajar. Todo mundo é assim. Mas quando Deus falou, marca lá, marcou, acabou. Todos vêm. Amém, irmãos? Vamos muito além, não? Que Deus ajude e abençoe, né? Vou falar rapidinho. Não, pastor, igual o senhor estava falando sobre a questão, né, da idolatria, né? Engraçado que quando Pedro, né, chegou na casa de Cornélio, e também quando João, né, ele viu o anjo, e eles iam se prostrar, tanto Cornélio para Pedro, como João para o anjo, eles não aceitaram a adoração. Justamente. Né? O anjo não, adore só a Deus, pois eu sou o seu conservo. Viram, que não estou falando que é idolatria, os gentios são idólatras? São. Quando Pedro chegou lá, o Cornélio já ia dobrar o joelho para adorar ele. Opa, levanta daí, rapaz. Eu sou um homem igual você. Adora a Deus. Viram que os gentios têm esse problema. E quando a pessoa está ali, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, está no Espírito, o Espírito ajuda ele a identificar
se a pessoa está idolatrando ele jamais vai aceitar isso. Justamente. Porque ele quer conduzir a pessoa para Jesus, não é para ele. Porque ele sabe que se for para ele, a pessoa vai cair. Né? Aí a pessoa vai conduzir para Jesus. Eu lembro que uma tia minha, ela era muito usada em revelação, esses negócios assim, e aí tinha uma irmã também, que era obreira da igreja lá, também orava por revelação também. Só que essa irmã gostava muito da minha tia, só que o caso dela já passou realmente para uma idolatria, entendeu? Só que Deus revelou para minha tia. Porque aí ela entregava a revelação para minha tia, as melhores revelações que tivesse na igreja era para minha tia. Entendeu? Nossa, minha tia ficava até constrangida, porque, tipo assim, tudo que era a revelação melhor era para ela, entendeu? E Deus tal, que isso, aquilo, só coisas assim, nossa, do mais alto gabarito, vamos dizer assim. Mas aí Deus falou com ela, isso aí não é de Deus, essas revelações, ela está falando isso aí porque ela está te idolatrando. Tá vendo? Justamente, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quem entrar nessa cai. E quem tiver idolatrando também vai cair, porque toda a honra e toda a glória é dada a Jesus. Deixa eu mandar falar. Revelação e... tem. Porque a interpretação de línguas é o seguinte, o irmão falou em línguas, vamos supor, ele trouxe na hora que ele falou em línguas, ele falou uma língua mistério, uma língua de mistério, né? Porque sempre há línguas, a gente é o espírito da gente conversando com Deus. Mas existe algumas línguas que são mistérios. Então, na hora que ele falou com Deus aquela língua, e Deus quer que a igreja fique sabendo, aí ele levanta o irmão para interpretar. Aí o irmão interpreta aquela língua pelo Espírito Santo também. Não é que o camarada é igual, você entra na escola lá, que o cara fala aquela língua, você sabe, não é não. Ele é pelo Espírito. Quem está interpretando é pelo Espírito também. O Espírito Santo que fala com ele. Aí ele interpreta aquela língua. A revelação é diferente. Deus vai me fala comigo, eu falo isso, isso e isso, e eu falo isso, isso e isso. Diferente. Espera aí um pouquinho, Pedro. Pode ler. Pode. Pedro? A profecia, os dons? Tem, porque o Espírito Santo, os dons espirituais é pelo Espírito Santo. Ele tem dificuldade, ele não vai poder porque o Espírito Santo ele não é batizado. E é uma coisa assim, irmãos, não tem nem lógica. Como que o Espírito Santo não vai te batizar e vai te usar no dom? Não tem lógica. A questão de pregação. Muitas das vezes, algumas pregações é pelo Espírito. Outras pregações é pela a própria sabedoria humana. Tem gente que sabe falar bem e ele não tem dom nenhum. Fala bonito, faz especificado, lê uns textos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então é bonito, mas falar pelo Espírito, tem que ter o Espírito. Não, eu sei. É porque eu falo assim, que na nossa igreja, muitas pessoas já pregou sem ser batizado com o Espírito Santo. E Deus usou eles. Eu queria entender... É que eu estou falando, muitas vezes, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Né? Por exemplo, eu não sou batizado pelo Espírito Santo, mas eu subi aqui em cima e preguei. Aí dei aquela palavra poderosa. Né? Poderosa ali, os irmãos receberam que a palavra, o Espírito Santo usou a palavra. Mas aquela pessoa ainda não é batizada. Entendeu? Ele não é batizado. Então usou aquela palavra. Por isso que ele ainda fala manifestação do Espírito. E de qualquer forma a pessoa não tem a mesma autoridade de uma pessoa que é batizada, né? Ele pode ter ele pode pregar, todo mundo sentiu aquela glória, mas ele mesmo tem um pouquinho meio de receio daquilo que ele está falando. Mas na hora que recebe o batismo, pronto, ele tem toda a autorização. Né? O Paulo?
o senhor está falando sobre que para a profecia Deus tem um requerimento maior, né? Eu lembrei, foi quando Deus falou com os profetas, lá em Jeremias 23, que estavam profetizando errado e fazendo o povo errar, né? Aí pode ler? É Jeremias 23, 25. Tenho ouvido que diz aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta a seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois não os enviei nem lhes dei ordem, e não o trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Amém. Está vendo? Quer dizer, Deus mostrando. Irmãos, só rapidamente, só contar um testemunho para os irmãos. Os irmãos lembram que teve uma época que nós, né, muito tempo os irmãos nem estavam aqui, nem tinham chegado aqui ainda, né, os que estão aqui hoje. E naquele tempo eu não tinha culto aqui, tinha um irmão abriu uma igrejinha perto de casa, lá no Dom Bosco, e eu ia lá, vou lá ajudar os irmãos, né? Pelo menos com a presença, né? Eu vou lá ajudar os irmãos. Estava lá, indo lá, aquela coisa toda. O irmão achou que eu estava indo lá, ele começou a me entregar a profecia. E só aquelas profecias, cada uma é melhor do que a outra. Que Deus Deus te chamou para o Campo Grande, Deus te chamou para isso, Deus te chamou para aquilo. E aqui estava me incomodando. Estava me incomodando porque eu sabia que era carne. Eu só queria me alegrar, como a irmã falou isso, só queria me alegrar para me ficar lá junto com ele. E eu falei assim, Jesus, que coisa, vou até parar de vir aqui, porque esse irmão para com essa bobeirada dele, daqui a pouco ele está colocando eu maior do que Jesus, lá sentado no trono de Jesus, daqui a pouco ele joga no chão lá, sentando no trono dele, ó, colocando lá em cima do trono dele. Aí quando foi um dia, eu perguntei para ele, irmão, ele entregando, entrega daqui, entrega dali, entrega daqui, que Deus colocou isso, Deus fez aquilo. E eu falei assim, irmão, deixa eu falar com o irmão uma coisa. Aí um dia chegou perto de mim, não resistiu, e eu calado. Ele não resistiu, falou assim, irmão, que dia que eu vou pegar esse peixe aí, esse peixe grande? Eu falei assim, irmão, deixa eu falar para você uma coisa aqui, qual que é o sentido, o objetivo do ministério dos irmãos? Ele inchou até o peito. Irmão, Deus, irmão, me deu uma visão poderosa. E naquela visão, irmão, Deus me mostrou eu numa carreta de fogo, irmão. E eu vinha naquela carreta de fogo. E de repente, irmão, quando eu vinha naquela carreta de fogo, eu via. Olha, você vê a ideia do camarada. Eu vi os crentes da Deus Amor. E os crentes da Deus Amor estavam tudo lá, irmão, na beira do caminho. E eu ia passando, irmão. E chamando aqueles crentes para eles entrarem dentro da carreta. E eles foram entrando dentro da carreta. E aí, irmão, eu então entendi, irmão, que Deus me chamou para essa obra, irmão, para mim ganhar os crentes da Deus Amor. Nunca mais eu voltei lá. Que dia que Deus chamou nós para nós ganhar crente? Deus chamou nós para ganhar o povo do mundo. Quem não são. Deus vai chamar nós para ganhar outros crentes. Tirar o crente da igreja dele e passar para nós? Ah, que espírito que estava nesse homem. Nunca mais eu voltei lá. Você então tá bom, irmão, fiquei com sua carreta. E segundo lugar, Deus, irmãos, segundo lugar, como que entra a palavra de Deus? Que dia que carreta foi usada para carregar gente? Se ele tivesse sorte de ganhado um ônibus de fogo, ainda ia, né? Porque o ônibus é para carregar gente, mas carreta, para carregar gente, carreta é para carregar carga. Quer dizer, se a gente não tiver discernimento, irmão, a gente cai. Ele até inchou o peito, parecia que está até renovado. Vem para frente, irmão, vamos ungir no irmão, não Jesus, vamos parar, né?